A gente pode começar, né? Eu acho que sim. Vocês já estão com tudo PDF, livro aberto no capítulo certinho? Uhum. A gente parou no 147, né? Sim. Eu acho que Tá, sim. Eu acho que eu não fiquei até o final da última vez. sim. Eu vou começar então, tá? Eu vou ler esse capítulo. Eu tava lendo ele agora há pouco mais cedo, então, beleza, vamos começar. Os sócios e o corpo sem órgãos. Capítulo 147. Uma segunda diferença de regime deriva disso. É por si mesma que as máquinas desejantes produzem antiprodução, aos passos que a antiprodução própria das máquinas técnicas só é produzida nas condições extrínsecas da reprodução do processo, embora essas condições não venham depois. Eis porque as máquinas técnicas não são uma categoria econômica e remetem sempre a um sócios ou máquina social que não se confunde com elas e que condiciona essa reprodução. Portanto, uma máquina técnica não é causa, mas apenas índice de uma forma geral de produção social. Assim, as máquinas manuais e as sociedades primitivas, a máquina hidráulica e a forma asiática, a máquina industrial e o capitalismo. Quando estabelecíamos, então, os sócios como análogo ao corpo pleno sem órgãos, nem por isso deixava de haver uma diferença importante entre eles. É que as máquinas desejantes são a categoria fundamental da economia do desejo. Produzem por si mesmas um corpo sem órgãos, e não distinguem os agentes das suas próprias peças, nem as relações de produção das suas próprias relações, nem a sociedade da nem a so, não, nem a socialidade da tecnicidade. As máquinas desejantes são simultaneamente técnicas e sociais, e é nesse sentido que a produção desejante é o lugar de um recalcamento originário, enquanto que a produção social é o lugar da repressão, e que desta aquela se exerce algo que se assemelha ao recalcamento secundário, propriamente dito. Tudo depende aqui da situação do corpo sem órgãos, ou do seu equivalente, conforme ele seja resultado interno ou condição extrínseca, o que muda, em especial, o papel do instinto de morte. Contudo, são as mesmas máquinas sob dois regimes diferentes, embora seja uma estranha aventura para o desejo, o desejar repressão. Se existe uma produção, não, só existe uma produção, que é a do real. Sem dúvida, podemos exprimir essa identidade de duas maneiras. Deixa eu virar a página aqui. De duas maneiras, mas essas duas maneiras constituem a autoprodução do inconsciente como ciclo. Podemos dizer que toda a produção social decorre da produção desejante em condições determinadas. Primeiro, o homo natura, mas devemos dizer também, e mais exatamente, que a produção desejante é primeiramente social e só no fim tende a libertar-se. Primeiro, o homo história. É que o corpo sem órgãos não é dado por si mesmo numa origem, para ser depois projetado nos diferentes tipos de sócios, como se um grande paranoico chefe da horda primitiva estivesse na base da organização social. A máquina social ou sócios pode ser o corpo da terra, o corpo do déspota ou o corpo do dinheiro. Ela nunca é a projeção do corpo sem órgãos. Sobretudo, o corpo sem órgãos é que é o último resíduo de um sócios desterritorializado. O problema dos sócios tem sido sempre esse: codificar os fluxos do desejo, inscrevê-los, registrá-los,
fazer com que nenhum fluxo corra sem ser tamponado, canalizado ou regulado. Quando a máquina territorial primitiva deixa de ser suficiente, a máquina despótica instaurou uma espécie de sobrecodificação. Mas a máquina capitalista, à medida que se estabelece sobre as ruínas sobre as ruínas mais ou menos longínquas de um estado despótico, encontram-se numa situação totalmente nova. A descodificação e desterritorialização dos fluxos. Não é de fora que o capitalismo enfrenta essa situação, pois ele vive dela. Nela encontra a sua condição e como a sua matéria, e a impõe com toda a sua violência. É esse o preço da sua produção e repressão soberanas. Com efeito, ele nasce do encontro de dois tipos de fluxos. Os fluxos descodificados de produção, sobre a forma do capital-dinheiro, e os fluxos descodificados do trabalho, sobre a forma do trabalhador livre. Assim, ao contrário das máquinas sociais precedentes, a máquina capitalista é incapaz de fornecer um código que abranja o conjunto do capital social. No dinheiro, ela substituiu a própria ideia de código por uma axiomática das quantidades abstratas, que vai sempre mais longe no movimento de desterritorialização dos sócios. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu já passei aqui da página. Dos sócios. O capitalismo tende a um limiar de descodificação que desfaz os sócios em proveito de um corpo sem órgãos e que libera sobre este corpo os fluxos do desejo num campo desterritorializado. Será correto dizer, nesse sentido, que a esquizofrenia é produto da máquina capitalista, como a mania depressiva e a paranoia são produtos da máquina despótica, ou como a histeria é o produto da máquina territorial. É isso aí, podemos começar. Mas eu tenho. Eu consigo. Não são bem dúvidas, assim, mas eu gostaria até de expor o modo como eu estou organizando, se é Sim. que é para organizar tanto assim esse livro, né? Aham. Mas antes disso, não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, porque eu preciso ainda pensar um pouquinho. Vitor, você, só para recapitular, você é psicólogo? Eu estou cursando ainda, estou no quarto Ah, ano. sim, entendi. Eu posso tirar algumas dúvidas com você, então. Sim, entendi, tá. Porque, assim, uma das coisas. O que a gente pode comentar desse texto aqui seria interessante a gente falar sobre a questão dos sócios, para quem ainda tem dúvida. Eu estudei isso, mas, assim, as informações elas estão muito soltas na minha cabeça ainda, sabe? Assim, eu esqueci muita coisa. Mas parece que, no geral, assim, grosseiramente falando, é como se os sócios fosse, né, a questão da sociedade, né? A sociedade em relação ao indivíduo, assim. E os sócios, ele passou por três etapas, assim, antes de chegar no capitalismo de hoje em dia. Parece que ele já foi chamado de corpo da terra, que foi no caso dos primeiros povos, né? O corpo da terra, o corpo despótico, que no caso eram os reis, e eu não sei se daí foi direto para o capitalismo, mas tem essas características aí, e que a gente pode aprofundar. Eu vou ver que enquanto vocês estiverem interagindo, eu posso procurar as anotações que eu fiz, foi até do curso do Amaury, do Filosofia Livre, um curso que eu fiz sobre capitalismo e subjetividade. Eu fiz todas essas anotações sobre os sócios. O que a gente pode estar fazendo também é comentando essa partezinha final aí. Eu achei interessante que eles eles fizeram uma correlação, né, de cada um desses sócios com uma condição, né? Eu ia Uhum. falar doença, mas não sei se é correto falar isso, acho que não. Com o quê?
Eu ia chamar de doença, esquizofrenia de doença, mas não é, né? Esquizofrenia é o produto da máquina capitalista. Uhum. Engraçado, porque é, o capitalismo. Porque, assim, em outros encontros a gente conversou, a gente viu muito essa questão do sistema em que a gente vive é um sistema que forma neuróticos, certo? Acho que pode-se dizer que sim. É, mas aí aqui já está falando, já está trazendo um outro papo, está falando que a esquizofrenia é produto da máquina capitalista, assim. Como a gente está todo mundo inserido na máquina capitalista, então tudo que sai daqui, de certa forma, algumas coisas, né, não sei, é produto dela, né? Mas eu não sei por que exatamente escolher a esquizofrenia nesse sentido. Então, eu entendo que o capitalismo, na verdade, ele se apropria dessa, desse movimento esquizo. Ele não pode, ele não pode congelar totalmente a produção uma neuroticidade, que nem estava falando. Ele atua nesses dois polos, mas ele precisa da potência do esquizo, porque é isso que movimenta todo o processo, né? É, é a base do processo de produção. Tem ali um momento em que eles falaram assim, isso é o fundante, isso é a primeira coisa que precisa. Porém, daí é como se eles utilizassem dessa potência esquizo para criar, mas depois logo capturassem ela. Daí uma, É tipo como uma se ele síntese surfasse mais paranoica, que nem se Aham, falou. sim. É como se ele surfasse na onda da esquizofrenia, né? Ela deixa solto para ver até onde vai, mas aí tem sempre um limite, né? É por isso que o esquizofrenia é o limite do capitalismo, né? Eu dei Hum, um, eu falei no grupo esses dias de um professor meu que ele falava que no capitalismo é como se você soltasse um animal, deixasse ele livre, mas para você atirar nele depois. É como se fosse uma caça que, sei lá, você solta o pombo e depois atira nele, entendeu? Essa é a liberdade que existe no capitalismo, né? É uma aham, tudo tem que estar tudo tem que ser passível de ser capturado depois. E sim. eu acho que dá para encaixar muito com, com o diálogo, por mais que seja complexo, com o diálogo que eles estavam tendo mais no início do capítulo sobre primeira, segunda e terceira síntese. Então, a primeira síntese é a síntese de produção, é aquela coisa conectiva, né, potência esquizo. E, e isso estaria mais relacionado com o corpo da Terra. Daí até me corrija se estiver errado, porque daí isso eu não estou muito. Só que eu estou pensando agora. A segunda síntese seria a síntese disjuntiva, está mais relacionado com o corpo, os sócios, né, déspota. E a terceira síntese mais relacionada com o capitalismo, que é aquela que usa a potência, né, do esquizo, conexão das máquinas, só que isso precisa não sei se foi você que falou outra vez que isso precisa da tautologia. Foi muito legal pensar dessa forma, porque você pode ir construindo, mas desde que seja de uma maneira racionalizada, né? Você tem que utilizar a potência esquizo, mas de uma maneira tautológica. Você precisa ir racionalizando o teu discurso, senão ele vai ser desconsiderado, né? Que é daí talvez uma síntese mais neurótica, né? Bacana. Eu não lembro de ter dito isso, não, mas é muito Eu bom. acho que foi aquele outro cara lá, que eu ainda não sei o nome de todo mundo. É, pois é. Eu tava querendo dar um rosto, uma cidade, um lugar para cada um. Até porque eu acho até que no grupo de WhatsApp o rosto de vocês não aparece, inclusive. Deve estar É, bloqueado. É, tem como você bloquear o WhatsApp para só aparecer teus dados para quem te tem o contato também, né? Isso é. dificulta um Sabe, pouco. eu tava achando isso interessante até, porque esse foi o Ah, único grupo de estudos assim que a galera ninguém se apresentou, tal, daí eu falei, meu Deus, o que que é isso?
Mas depois eu comecei a achar isso legal também, porque daí eu fui conhecendo as pessoas por outras características que não, tipo, nem se falou nome, idade, cidade, assim. Porque, querendo ou não, quando as pessoas falam esse tipo de coisa, a gente já dá Hum, uma identidade para elas, né? A gente já fala, ah, essa sim. pessoa deve ser assim, né? Ela faz psicologia, outro faz direito, Aham. direito deve ser mais assim. Às vezes a gente só deixou as pessoas falar e foram se conhecendo, né? É verdade. A pessoa fala, a pessoa se apresenta pela profissão, aí pronto, a gente já fecha uma caixinha já, né? Tem esse Exato. aspecto. Mas ao mesmo tempo, às vezes, eu me sinto meio que tateando, às vezes, assim. Ai, quem é que foi que falou isso? Quem foi que aquilo? Não sei o quê. Uhum. Acho que um pouco de linha dura não faz mal, né? É, verdade. Mas o que que vocês acharam desse movimento que eu fiz com a primeira síntese, segunda síntese e terceira síntese, relacionando com o corpo da Terra, o corpo déspota e o capitalismo? Porque eu não tenho muita certeza se é para ser tão. Se isso está tão assim engendrado, parece que eu estou forçando a barra para criar uma estrutura aqui na filosofia, sabe? Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? É, porque assim, se fossem outros autores, até faria sentido, né? Essa ideia de tentar montar uma estrutura definitiva. Mas quando se tratando de Deleuze e Guattari, esses caras assim mais modernos, é mais difícil ser assim, né? Mas eu acho válido. Eu até achei as anotações que eu fiz aqui do outro curso, que eu vou ler, para ver se essas correlações estão batendo aqui também. Alguém ia falar? Márcia, você ia falar alguma coisa? Não, eu só ia falar que, assim, numa aula que eu assisti do Bruno, o Cabo, ele foi meio por aí, do que eu não sei o nome, quem falou? Vitor, Vitor, foi meio por aí, explicando as sínteses, né? As três sínteses, e explicando essas construções sociais aí, uhum. né? Da terra, do déspota e do capitalismo. Foi esse caminho que eu ouvi, mas Ah, legal. O Bruno Cavas eu ainda não fui ver, mas já faz tempo que tô com essa referência aí, mas eu ainda não tive vontade de ainda ver os vídeos dele lá. Mas legal. Ah, chega um momento que eu até escrevi na folha, eu vou fazer um resumão aqui de tudo que eu tô entendendo. Eu coloquei tudo numa folha sulfite aqui e escrevi dessa forma, né? Tentando relacionar os conceitos. Porque eles são muito estratégicos, assim, né? Quando eles vão colocando, vão um conceito atrás do outro, e daí, às vezes você pensa, pô, podia ser um pouco mais simples, talvez. eu sinto falta, assim, eu estou tentando formar uma base, né, para até depois poder fazer uma leitura mais pessoal, né? Eu não consigo ainda cair assim de cara sem ter um caminho para começar. Então, quer dizer, eu não sei aí, né, porque dizem assim que você tem que ler mais sentindo do que estabelecer conceitos, né? Eu fiquei meio chocado quando eu vi isso pela primeira vez. Porque assim, eu nunca tinha visto isso antes, sabe? Fiquei meio agoniado. Eu acho que foi até o próprio Bruno Cava que você chama, é que ele chama. Tem um vídeo dele, sim, tem um vídeo dele que ele fala alguma coisa assim, que isso aqui não é leitura muito boa para quem gosta de tudo explicadinho. Eu fiquei muito puto. Eu fiquei muito puto quando eu vi isso. Mas aí Uhum. com o tempo eu fui entendendo um pouco o que ele quis dizer. Legal. Eu não sei se eu estou fazendo o caminho certo, né? Eu estou até querendo entender quem tem já leitura, pegar esses conceitos, mas não me encerrar nisso, né? Depois que eu tiver um corpo que eu consiga depois fazer um caminho próprio. Mas eu acho que, de repente, a proposta é essa, né? Não é fechar em. Eu acho que pode ter várias leituras, né? Pois, Posteriores. pois é, cara. Eu fico meio receoso, na verdade. Tipo, também é a terceira vez que eu tô lendo agora. E eu sinto que agora que eu tô, tipo, conseguindo trabalhar mais com os conceitos.
E é um debate assim que se tem, né? Se os livros eles têm um modo certo de ser interpretado ou na verdade é a gente que cria em cima dos livros. Eu acredito que é os dois, né? Eu acho que tem que ter assim um pouco para entender o que eles estavam querendo passar e o que a gente está sentindo, né? Para a gente fazer nossas projeções em cima do livro, né? Eu acho que as duas coisas são importantes e por isso que é legal o grupo de estudos, assim, porque daí a gente vai colocando as coisas à prova e vai construindo juntos, né? Sim, com certeza. Mas é um debate, né? A esquizoanálise, ela... Esse meu professor aí, que foi quem me apresentou, assim, ele fazia uma clínica pela esquizoanálise e ele tinha, assim, vou dizer um repúdio, é uma palavra forte, mas ele tinha uma repulsa, assim, a Sueli Ronick, por exemplo, que ele não acreditava que estava, para ele, estava relacionado à psicanálise. Ele não tinha, tipo, ele lia a esquizoanálise muito mais pelo lado do Nietzsche do que pelo lado da psicanálise, né, como faz a Sueli Ronick, né. Então, o modo de criar em cima disso mesmo é bem diverso, né. Só um exemplo, né. E os dois Você, pautando pela esquizoanálise, né. aham. Você falou que você já é a terceira vez que você está lendo, você tá falando do Uncharted? Sim, mas eu não li inteiro, né. É a terceira Ah, vez tá, que tá. eu comecei de novo lendo, né. Ah, tá, entendi. Tá. Nenhuma dessas vezes você leu assim em linha reta, que nem tá acontecendo agora, não, né? Não, eu li um pouco do quarto capítulo também, mas o primeiro já é a terceira vez que estou lendo. É, eu me sinto bem tentado a pegar, a ler pulando também, sabe? Porque, tipo, a gente fica agoniado pra saber pra que direção que tá indo e tal. Hum. Eu acho que tem várias formas de ler um livro, né? Dá pra. É, sim. Não vejo problema, não. Até quando fala assim, tem que começar por tal obra. Eu sou meio receoso, assim, porque eu acho que a gente tem que começar pelo lugar que dá tesão, assim. Sim, é uma boa estratégia. Ganha impulso, né? É. Eu Pode achei continuar aqui. lendo? Aham. Oi? Não, nada. Falei. Eu achei aqui as anotações desse curso que eu fiz sobre capitalismo e Subjetivo? subjetividade. Não, subjetividade, capitalismo e subjetividade, que ele fez um resumão aqui sobre as três máquinas aqui dos sócios. Tá um garranchão aqui, eu não sei se eu vou falar besteira, mas eu vou tentar experimentar fazer isso, ler aqui agora, porque a questão toda é que eu não passei a limpo, né? Mas assim, algumas anotações que eu fiz aqui sobre isso, é mais para a gente ficar preparado para caso ele volte a falar de sócios, que provavelmente ele fala no próximo capítulo. Eu vou ler aqui, tudo bem, gente? O que vocês acham? Manda ver, manda ver. Tá. Eu tenho dificuldade nesse conceito. Ah, sim, sim, beleza. O que eu tenho anotado aqui, antes de entrar nos conceitos, aqui ele começa. A cultura é cruel. A cultura é cruel. Ela finca bandeiras pelos corpos, signos de carne, um sistema de crueldade, de podas, de marcas. Acho que isso aqui está fazendo muita relação com aqueles rituais iniciáticos de tribo, né? Aquela coisa mais ou menos assim. Trazer o sujeito, né, a criança, para dentro da sociedade através dessa dor, desse trauma, né? Os Uhum. sócios que objetiva o desejo, tornando constante, menos disruptivo. Isso não é problema, é condição. Aí aqui começa. Máquina primitiva. São três máquinas aqui. Máquina primitiva, tribal, pré-estado. A segunda é máquina despótica bárbara. E a terceira é máquina capitalista civilizada. A máquina primitiva tem anotado aqui. Corpo pleno. Corpo pleno? Corpo pleno dos primitivos. O corpo pleno dos primitivos é a Terra. A Terra antecede os territórios. O homem deve à Terra e não o contrário.
A terra mata os homens. A terra é o corpo pleno. Foco: garantir relações horizontais entre eles. A dívida é de todos para com a terra. Sistema de contrapoder. Hierarquia. Relações horizontais tem a ver com hierarquias sociais mais horizontais possíveis. Eu ia comentar alguma coisa que a terra mata os homens devem à terra. A dívida é de todos para com todos. É isso aí. Primitiva, terra no terceiro dos territórios. Eu esqueci o que eu ia comentar sobre isso. Mas existe essa questão de dívida. É como se, para se viver em sociedade, é criado um conceito de dívida que é inserido na cabeça de todo mundo, para todo mundo poder entrar na linha, tipo assim. A gente vê isso até na religião, né? A religião existe o conceito de dívida impagável, né? Que você mal é apresentado, você mal chega no mundo e chega alguém dizendo que uma pessoa morreu crucificada em agonia pelo seu pecado e você deve isso a ele. A relação já começa desse jeito, né? Nessa exigência impossível de se pagar. É um exemplo só. Bacana, Máquina de isso spot. desde o corpo da Terra, do subjetividade Aham. primitivo tribal. Sim. Bacana. Aqui as descrições da máquina despótica bárbara. O território já ganhou divisas. A terra, ela não tinha território, né, ela não era totalmente demarcada. Ela, além de ter sido territorializada, ela ganhou divisas. O corpo pleno é o déspota, projeção da máquina paranoica. Tá aqui entre aspas. Não saberia explicar, não sei. Ah, tá, isso aqui já é fazendo aquela ligação que você tinha falado, né? Foi você que falou? Foi você que falou agora há pouco, ligando cada corpo com uma condição dessa. Tá batendo? O Tá despótico batendo. como tá batendo, Uhum. beleza. Relação vertical tão absurda que chega que chega a Deus. Então, relação vertical tão absurda que chega a Deus. Então tem um plebeu lá embaixo, depois vai vir o padre, depois o rei tá perto de Deus. Uma coisa assim bem inalcançável, né? É difícil de se locomover socialmente, assim, mudar de status social num lugar desse. Um Eu homem acho que deve. o paranoico ele tem assim essa totalização, né? Uma escala evolutiva que no final eu vou me integrar, né? Vou, vou chegar a Deus mesmo, né? Só uma coisa É, para parar pra pensar. isso está presente hoje, né? Na cabeça da maioria das pessoas, né? Essa esperança de brilhar, nem que seja por 10 minutos, 10 minutos de fama, sei lá. Isso aí, cara. Eu vejo um pouco assim. O que mais que a gente tem aqui sobre máquina despótica? O corpo pleno é o déspota, a relação vertical tão absurda que chega a Deus, o homem deve ao déspota e jamais poderá pagar o que deve. Impostos fazem da moeda um meio de dívida permanecer eterna. Beleza, eu vou ler aqui agora a máquina capitalista civilizada. O corpo pleno da máquina capitalista é o dinheiro, é o capital. Ele quebra todos os códigos, é abstrato demais. Caramba. Tá. O capitalismo tem o mesmo processo de produção que a esquizofrenia. Aquela parada, né? Paranoia, esquizofrenia, aqui o capitalismo está perto da esquizofrenia. Até porque os dois livros juntos formam o Capitalismo e Esquizofrenia, o título, né? E aqui tem mais um texto. Isso aqui já está fora da descrição dos três corpos. Aqui a gente tem o capitalismo é o uso parasitário das forças esquizofrênicas do desejo. Opera no limite da intensidade. Deixa o desejo fluir e estuda onde ele flui com mais intensidade.
introduz o negativo no seio da abundância. Nossa, que foda. Introduz o negativo no seio da abundância. Ele precisa do desejo. Ah, tá, isso aqui. Se ele precisa do desejo, é uma observação aqui. E aí, tá. Ele deixa o desejo fluir e estuda onde ele flui, com mais intensidade, e aí é capturado. A falência dos códigos é deliberada e despreocupada. Ele precisa do desejo. Ele introduz o negativo no seio da abundância, o Estado joga a favor do capital, é ressujeitado por ele. Eu não sei se eu escrevi errado, se essa palavra existe. Ele é ressujeitado por ele. A dívida é produzindo é produzida no próprio corpo do desejo. A dívida é produzida no próprio corpo do desejo, entende e gerencia a antiprodução do desejo, criando escassez. A antiprodução, puxei uma seta, escrevi através de axiomas, ao invés das leis, porque é mais soft, né? Não é através de uma coerção descarada, né? Ele solta as ideias e as pessoas ficam escravas delas. Anarquia coroada. Eu escrevi aqui, mas não linkei com nada. É mais ou menos isso aqui que eu tenho de anotação. Eu tenho outras coisas, mas aí pode estar fugindo. Alguma coisa que eu falei aqui que é novidade para vocês? Cara, achei bem bacana. Me ajudou. É Tem várias legal, né? anotações aqui. A única coisa assim que fica meio uma pontinha solta assim é por que relacionar o corpo da Terra com a histeria. Verdade, né? Louco, né? Você tem a definição de histeria, mais ou menos, pra gente? Uma definição assim, mais ou menos assim de cabeça? Cara, infelizmente eu não tenho não, cara. Mas cara, mas, sinceramente, eu nunca li lá os estudos da histeria do Freud, eu sempre tomei como uma coisa meio dada, assim. Mas eu acho que é um problema fazer isso, acho que eu deveria me ater. Então, eu acho que eu prefiro não falar nada. Márcia, você tem algum entendimento, assim, dessa parte? Ó, eu vou falar uma coisa assim bem rasa, né? E depois o Vitor, né? Complementar, é assim, a ideia que eu tenho do histerismo é uma pessoa que ela tem um conteúdo recalcado e que ela passa isso para o corpo, né? Desenvolvendo um sintoma corporal de um conteúdo que foi recalcado. Não sei se ajudei. É, Entendi. o Freud partiu daí, né? Justamente porque a medicina não conseguia explicar por que que aquelas mulheres estavam, às vezes, uma perna paralisava e não tinha nenhuma explicação que fosse biológica. Aquilo fugia ao entendimento dos fisiologistas, anatomistas. Aí ele começou a compreender que tinha algum significado que era subjetivo, né? Isso, e começaram, né, com a hipnose, né, de trazer, a princípio viram como uma forma de entrar em transe, de entrar em contato com esses conteúdos, e depois Freud viu que isso não era necessário, né, que através da fala, né, se descobria esses conteúdos, através de uma fala livre e se chegando àquele conteúdo simbólico, né, as associações, né, para poder ter aquele sintoma. Uhum. É É, exato. mais ou menos por aí. Sim, sim. É, a ideia, assim, da hipnose, ela parou de ser usada porque não tinha potência clínica, né? A pessoa depois voltava com os mesmos sintomas, né? Acho que a livre associação provocava um entendimento na pessoa e ela se curava, digamos assim, né? Entre aspas. Parou de ser usado em que sentido? Parou de ser usado na clínica psicanalítica.
porque Ah, tá. não se conseguia resultado com a hipnose, né? Ela era potente no momento, mas depois ela, pro cliente ali, né, pro analisado, não tinha, não sei qual que é o conceito, eu entendo assim, a pessoa não tinha essa compreensão do que aconteceu lá na clínica, não tinha um entendimento sobre o sintoma dela, e não tinha mudança nenhuma sobre o sintoma. Ah, mas assim, era usada a hipnose para tentar investigar a origem dos problemas ou para tentar reprogramar a cabeça da pessoa para fazer coisas específicas? Eu sou meio ignorante, assim, dá para perceber. Eu não sei como é que, eu não saberia dizer como é que isso é usado hoje, mas no começo lá da história da psicanálise, que foi o Breuer, né, que ele começou, tem o tal do caso da Ana O, né, que é clássico, que ele começou a trabalhar com ela uma histérica, né, no sentido de usar a hipnose para poder trazer esses conteúdos à tona, porque, no caso, não teria uma censura, vamos dizer assim, na hora de trazer fatos. Mas aí, nessa esteira aí, o Freud, né, que entrou em contato com o Breuer e começou a ver esses estudos, esses casos com a hipnose, ele começou aí que ele descobriu a tal da transferência, né, que, na verdade, o que faz realmente uma possível cura, né, porque também a psicanálise não se promete cura, né, mas, enfim, é, esse vínculo aí com o terapeuta, né, com o psicanalista, porque ele começou a observar que, em alguns casos, a hipnose não funcionava, ele não conseguia acessar. Então, o que fazia numa situação dar certo e em outra não? Foi aí que ele começou a teoria e a tese da tal da transferência, né? Eu também não sei explicar muito bem, mas é o que faz a psicanálise funcionar, vamos dizer assim. Quando não tem transferência, não tem, a psicanálise não acontece. Eu acho que a E é, transferência ela legitima a experiência da clínica, né? Faz você compreender o que está. Não compreender no sentido de entender o que o analista disse, mas provoca um entendimento maior, provoca um convencimento maior. É que nem sonho. Às vezes você sonha com uma questão super, não sei, super relevante para você, mas depois você acorda e diz, ah, foi só um sonho. Ou sei lá, o cara tá bêbado, fala um monte de verdade, fala um monte de coisa que é relevante para ele, mas daí no outro dia fala, não, eu tava bêbado. Sabe, tipo, desconsidera aquela produção do inconsciente dele, né? Acho que a transferência dá mais legitimidade para a experiência da clínica. Não sei. Vocês concordam? Eu penso meio por aí. Alô? oi, eu não sei ainda com muita propriedade, né? Porque entender como é que é o mecanismo da transferência, né? Eu não sei se é da legitimidade, né? Mas é como se fosse um vínculo, né? Que assim, o paciente precisa estabelecer um vínculo, porque parece que, como o Freud viu, né? Como ele não conseguia acessar pessoas com a hipnose, né? Ele explicou isso mais ou menos por aí, que é essa ligação que o paciente estabelece com o terapeuta, que às vezes pode ser negativo e às vezes até, né, como acontece muito, que é comum nessa coisa de dizer que o paciente se apaixona pelo terapeuta, né? Então, o Freud até relata, né, que um caso que a paciente vai tentar beijá-lo e ele sabe que ele não é uma pessoa muito atraente, não sei quem. Então, daí disso tudo é que ele coloca esse tal de conceito de transferência, que eu não sei explicar muito bem, mas que eu entendo assim que é um vínculo que se estabelece, né?
É como se você estivesse vendo ali, recriando no setting, né, aquele teatro, né, lá do Édipo, né? Então, aí a psicanálise começa a acontecer. É justamente por aí. O que eu quis dizer, assim, é que a transferência é colocar o analista numa posição de autoridade. Por isso que ocorre um convencimento maior. Eu usei essa palavra para ir por esse caminho, mas acho que a gente concorda. Vocês sabem dizer se essa parada da transferência é exclusiva da psicanálise ou se ela está em outras formas também, TCC, outros também? Não, é da psicanálise. Isso Ah, tudo aí foi assim, descobertas de Freud, né, que no lidar clínico, né, ele foi estabelecendo essas coisas, mas eu sei também assim que há releituras, né, de Freud, né, então assim, vamos dizer assim, isso aí é a origem, né, Freud é que criou isso tudo aí, né, foi descobrindo, mas também tem, acho que, outras formas de ver isso aí, mas eu também não tenho propriedade para falar, mas é característico da psicanálise, assim como inconsciente também é uma questão da psicanálise, né? Inconsciente como esse conteúdo que não é acessado, né? Porque eu acho que na esquizoanálise inconsciente já tem outra conotação. Então, isso aí, vamos dizer assim, são estatutos, né, da psicanálise. Uhum. tem mais alguma parte do texto que a gente leu que a gente poderia comentar, que vocês chamou a atenção de vocês? Eu acho que para mim não. Pegou um pouquinho mais depois, assim, que ele começou a usar outros conceitos aí, só trabalhar com Lacan, daí eu fiquei bem perdido, mas por enquanto para mim basta. A gente pode prosseguir então. Uhum. Pode. Quem quer ler a 148? Eu posso ler. Beleza. 148. O capitalismo e a esquizofrenia como limite. A tendência contrariada. Assim, a descodificação dos fluxos e a desterritorialização dos sócios formam a tendência mais essencial do capitalismo. Ele não para de se aproximar do seu limite, que é um limite propriamente esquizofrênico. É com todas as suas forças que ele tende a produzir o esquizo como o sujeito dos fluxos descodificados sobre o corpo sem órgãos. Mais capitalista do que o capitalista e mais proletário do que o proletário. Ir sempre mais longe na tendência, a ponto do capitalismo se lançar na lua com todos os seus fluxos. Nós, na verdade, ainda não vemos nada. Quando se diz que a esquizofrenia é a nossa doença, a doença do nosso tempo, não se está dizendo apenas que a vida moderna enlouquece. Não se trata de modo de vida, mas de processo de produção. Tampouco se trata de um simples paralelismo, embora este seja mais exato do ponto de vista da falência dos códigos, como, por exemplo, o paralelismo entre os fenômenos de deslizamento do sentido nos esquizofrênicos e os mecanismos de discordância crescente em todos os níveis da sociedade industrial. De fato, queremos dizer que o capitalismo, no seu processo de produção, produz uma formidável carga esquizofrênica sobre a qual ele faz incidir todo o peso de sua repressão, mas que não deixa de se reproduzir como limite do processo. Isso porque o capitalismo nunca para de contrariar, de inibir sua tendência, ao mesmo tempo em que nela se precipita. Não para de afastar o seu limite, ao mesmo tempo em que tende a ele.
O capitalismo instaura ou restaura todos os tipos de territorialidades residuais e factícias, imaginárias ou simbólicas, sobre as quais ele tenta, bem ou mal, recodificar, reter as pessoas derivadas das quantidades abstratas. Tudo repassa ou regressa. Os estados, as pátrias, as famílias. É isso que faz o capitalismo na sua ideologia. A pintura mesclada de tudo aquilo em que se acreditou. O real não é impossível, ele é cada vez mais artificial. Marx dava o nome de lei da tendência contrariada ao duplo movimento da baixa tendencial, da taxa de lucro e do crescimento da massa absoluta de mais-valia. O corolário desta lei é o duplo movimento de descodificação ou da desterritorialização dos fluxos e da sua reterritorialização violenta e factícia. Quanto mais a máquina capitalista desterritorializa, descodificando e axiomatizando os fluxos para deles extrair a mais-valia, mais os seus aparelhos anexos, burocráticos e policiais reterritorializam a força enquanto vão absorvendo uma parte crescente de mais-valia. Bacana. Eu achei interessante essa conversa aqui com o Marx. Alguém se sente autorizado a falar alguma coisa? Não, eu não. Marx dava o nome de lei da tendência contrariada ao duplo movimento de baixa tendencial da taxa de lucro e do crescimento da massa absoluta de mais-valia. Eu acho muito válido quando outra pessoa que participa, que não está aqui hoje, faz esses paralelos aqui com o Marx, mas esse daqui ficou solto mesmo. É, eu estava até fazendo umas anotações aqui enquanto você estava lendo. Quando se diz que a esquizofrenia é a nossa doença, aí ele está aqui, de certa forma, explicando um pouco, né, aquela dúvida que surgiu para a gente no capítulo anterior. Quando diz que é a nossa doença, a doença do nosso tempo, não está dizendo apenas que a vida moderna enlouquece. Não se trata do modo de vida, mas do processo de produção. Parece assim que tudo o que acontece nesse chão de fábrica, né, das máquinas desejantes, impacta muito, né, na sociedade e na gente, né? Tudo se resume bastante à questão da produção, né? Só se produz o real, como disse em algum capítulo anterior. Exato. Aí tem essa outra parte aqui, que eu botei na tela, que eu achei interessante, mas eu não sei se eu concluí, se eu entendi totalmente. Eu vou ler inteiro, reler no caso. O capitalismo instaura ou restaura todos os tipos de territorialidades residuais e factícias, meu Deus, que palavra é essa? Imaginárias ou simbólicas, sobre as quais ele tenta, bem ou mal, reter as pessoas derivadas das quantidades abstratas. Tudo repassa ou regressa, os estados, as pátrias, as famílias. É isso que faz do capitalismo a sua ideologia, a pintura mesclada de tudo aquilo que se acreditou. Aí tá aqui, o real não é impossível, ele é cada vez mais artificial. Essa frase que me deixou encucado. Pra ser sincero, eu também não peguei. Oi, Bom, acho Luciano. que Ah, Eu me perdi aqui. Qual página que tá? no no PDF PDF tá na 54, 54? Eu tô 53 do com... livro. É isso. Tá bom, Entre 52 e 53. tá bom. Luciele, você conseguiu pegar a leitura desse capítulo desde o início?
Não, eu cheguei agora. Peguei só o finalzinho. Ah, sim. Teve Eu alguma fui coisa, procurando. Ah, sim. Mas teve alguma parte assim que te chamou a atenção? Não, eu cheguei bem agora mesmo. Tava aí nesse finalzinho dessa leitura mesmo, menos de umas 10 Entendi. linhas. Então, não, eu não consigo aqui. Não, tranquilo. A gente pode continuar, né? Daí fica. É uma boa. Alguma das meninas quer ler agora? Eu posso ler, mas só me dei uma perdida. Fala aí qual é o parágrafo. Ó, aqui no PDF que tá aberto aqui é 53, capítulo 149, neurose, psicose e perversão. Vê se você acha aí. Achei. Espera aí, deixa eu só... que eu estou no celular. Neurose, psicose e perversão. Estão me ouvindo? Tá perfeito. Tá. Não é certamente em relação às pulsões que se pode dar definições atuais suficientes do neurótico, do perverso e do psicótico, mas em relação às territorialidades modernas, pois as pulsões são tão somente as próprias máquinas desejantes. O neurótico permanece instalado nas territorialidades residuais ou factícias da nossa sociedade e as assenta todas sobre Édipo, como última territorialidade que se reconstitui no consultório do analista sobre o corpo pleno do psicanalista. Claro, o patrão é o pai, o chefe do Estado também, e o senhor também, doutor. O perverso é aquele que toma o artifício ao pé da letra. Já que assim o querem, hão de ter territorialidades infinitamente mais artificiais do que as que a sociedade nos propõe. Hão de ter novas famílias infinitamente artificiais, sociedades secretas e lunares. Quanto ao esquizo, com o seu passo vacilante, que não para de migrar, de errar, de escorregar, embrenha-se cada vez mais longe da desterritorialização sobre o seu corpo sem órgãos, até o infinito da decomposição dos sócios. E talvez o passeio do esquizo seja o seu modo particular de reencontrar a Terra. O esquizofrênico situa-se no limite do capitalismo. É a tendência desenvolvida deste, o sobreproduto, o proletário e o anjo exterminador. Ele mistura todos os códigos, é o portador dos fluxos descodificados do desejo. O real flui. Os dois aspectos do processo se juntam. O processo metafísico, que nos põe em contato com o demoníaco na natureza ou no seio da terra, e o processo histórico da produção social, que restitui às máquinas desejantes uma autonomia em relação à máquina social desterritorializada. A esquizofrenia é a produção desejante como limite da produção social. A produção desejante e sua diferença de regime em relação à produção social estão, pois, no fim e não no começo. De uma a outra, há tão só um devir, que é o devir da realidade. E se a psiquiatria materialista se define pela introdução do conceito de produção de desejo, ela não tem como evitar estabelecer em termos escatológicos o problema da relação final entre a máquina analítica, a máquina revolucionária e as máquinas desejantes. Para ou continua? Eu tô longe do PC. Você chegou no final do capítulo? Do subcapítulo, né? Vai começar o 5 agora, as máquinas.
Se alguém tiver alguma coisa para comentar do que já foi lido, a gente pode parar, mas se não tiver, a gente pode continuar. Eu acho que não precisa parar, porque não é o final. Tá Diz parar o. desenvolvendo ainda, né? Tá, vou continuar um pouquinho mais então, depois outra. Pega. As máquinas. As máquinas desejantes são máquinas, sem metáfora. Em que as máquinas desejantes são verdadeiramente máquinas, independente de toda metáfora. Uma máquina se define como um sistema de cortes. Não se trata de modo algum do corte considerado como separação da realidade. Os cortes operam em dimensões variáveis segundo a característica considerada. Toda máquina está, em primeiro lugar, em relação com um fluxo material contínuo, Riley, que ela corta. Funciona como uma máquina de cortar presunto. Os cortes operam extrações sobre o fluxo associativo, como o ânus e o fluxo de merda que ele corta, a boca e o fluxo de leite, mas também o fluxo de ar e o fluxo sonoro, o pênis e o fluxo de urina, mas também o fluxo de esperma. Cada fluxo associativo deve ser considerado como ideal, fluxo infinito de um imenso pernil de porco. A Riley designa, com efeito, a continuidade pura que uma matéria possui em ideia. Quando Jaolin descreve as bolinhas e os pós de cheirar iniciáticos, ele mostra que são todos produzidos a cada ano como um conjunto de extrações sobre uma sequência infinita que, teoricamente, é apenas uma só origem. Bolinha única que se estende aos confins do universo. Longe de se opor à continuidade, o corte a condiciona, implica ou define aquilo que corta como continuidade ideal. É que, como vimos, toda máquina é máquina de máquina. A máquina só produz um corte de fluxo se estiver conectada a outra máquina que se supõe produzir o fluxo. Sem dúvida, esta outra máquina, por sua vez, é na realidade corte, mas ela só o é em relação a uma terceira máquina que produz idealmente, ou seja, relativamente um fluxo contínuo infinito. Assim, a máquina ânus e a máquina intestino e a máquina estômago e a máquina boca e o fluxo do rebanho, e depois. Em suma, toda máquina é corte de fluxo em relação àquela com que está conectada, mas ela própria é fluxo ou produção de fluxos em relação àquela que lhe é conectada. É esta a lei da produção de produção. Por isso, no limite das conexões transversais ou transfinitas, o objeto parcial e o fluxo contínuo, o corte e a conexão se confundem num só. Em toda parte, cortes fluxos de onde o desejo irrompe, que são a sua produtividade e que sempre implantam o produzir no produto. É muito curioso que Melanie Klein, na sua profunda descoberta dos objetos parciais, tenha negligenciado a esse respeito o estudo dos fluxos e os declare sem importância. Ela provoca, assim, um curto-circuito em todas as conexões. Parou, agora vai entrar outro item. Deixa eu ver aqui. Aqui, quando você começou a falar das máquinas, ele meio que fechou, né? Ele já mudou o capítulo aqui. A gente estava em 1.4 alguma coisa e agora passou para 1.5. Então, ele meio que encerrou tudo que ele estava falando sobre essas relações entre neurose, psicose, perversão, os sócios, etc. e tal. E a gente voltou, que o livro começa falando de máquina, e agora ele voltou a falar de máquina e falar sobre esse aspecto da questão dos cortes, né?
que é uma coisa que eu não tinha parado para raciocinar direito. E eu vi mais lá para frente, ele vai definir alguns tipos de corte também. É interessante, assim, eu tô sentindo que agora o assunto tá avançando mais. Ou pelo menos chegou numa parte que é mais interessante para mim, não sei. Vocês têm alguma coisa a comentar aqui sobre esse 151? Falando com o microfone desligado. Eu achei muito interessante esse conceito do ILE, um princípio de continuidade que as coisas teriam se elas não fossem cortadas. Eu achei isso muito legal esse conceito, na verdade. Não sei por que eu tive uma afinidade assim, com ele, mas me pareceu também um pouco. Não sei se Você. ele. Ah, Eu não sei se eu estou interpretando ele como uma coisa da natureza, a ideia da racionalização, né, de querer que as coisas fiquem, querendo que as coisas fiquem paradas, querendo que as coisas permaneçam e não mudem, né? Só e, vo- e você sabe de onde é que eles estão tirando esse conceito? é dos gregos, né? Acho que é do Aristóteles, Ah, não conheci, não sei. tá. Ah, não, Ah, não, tá. eles não dizem, mas eu acho que é dos gregos. Não fazia ideia. É a primeira vez que eu tô vendo isso. Não é nenhuma pergunta, eu só achei bem interessante, sim. Eu gostei dele. Não, mas é interessante. Tá falando sobre corte e tal. É interessante, né? Tá trazendo esses exemplos assim, meio que não seja. Pra gente poder entender melhor, né? O que ele tá explicando e tal. Eu tô aqui na página da Wikipédia desse Healy. Só não tá em português, mas. Eu também li. Eu tava. Ah, grito. Em filosofia, refere-se à matéria material. Também pode ser causa material subjacente a uma mudança na filosofia aristotélica. Os gregos originalmente não tinham uma palavra para matéria em geral, ao contrário da matéria-prima, adequada a um propósito específico ou outro. Então, Aristóteles adaptou a palavra madeira, não madeira, para esse propósito. A ideia de que tudo o que é físico é feito da mesma substância básica, se sustenta bem na ciência moderna, embora possa ser pensado mais em termos de energia. É, uma coisa básica, assim, né, que constituiria tudo, né? Bacana. Por mim, aí podemos continuar. Beleza, então. Alguém quer continuar? Curto-circuito, conexões. Posso continuar. Tá bom. Primeiro modo de corte: fluxo e extração. Connecticut grita o pequeno Joey. Bettelheim descreve esta criança que só vive, só come, só defeca, só dorme, se estiver ligada a máquinas com motores, fios, lâmpadas, carburadores, hélices e volantes. Máquina elétrica alimentar. Máquina automóvel para respirar. Máquina luminosa anal. Há poucos exemplos que mostrem também o regime da produção desejante e como a quebra faz parte do próprio funcionamento, ou como o corte faz parte das conexões maquínicas. Dir-se-á, sem dúvida, que esta vida mecânica esquizofrênica exprime mais a ausência e a destruição do desejo do que o próprio desejo, e que ela supõe certas atitudes familiares de negação extrema, às quais a criança reage fazendo-se máquina. Mas até Bettelheim, partidário de uma causalidade edipiana ou pré-edipiana, reconhece que esta apenas intervém em resposta
a certos aspectos autônomos da produtividade ou da atividade da criança, mesmo quando em seguida determina uma estase improdutiva ou uma atitude de retraimento absoluto. Portanto, há inicialmente uma reação autônoma à experiência total da vida de que a mãe é apenas uma parte. Assim, não se trata de acreditar que as próprias máquinas é que dão testemunho da perda ou do recalcamento do desejo. O que Bettelheim traduz em termos de autismo. Encontramos sempre o mesmo problema. Como é que o processo de produção do desejo? Como é que as máquinas desejantes da criança começaram a funcionar no vazio até o infinito, de modo a produzir a criança-máquina? Como é que o processo se transformou num fim? Ou então, como é que ele foi vítima de uma interrupção prematura ou de uma horrível exasperação? É somente em relação com o corpo sem órgãos, olhos fechados, nariz apertado, ouvidos tapados, que algo se contraproduz, desviando ou exasperando toda a produção da qual, entretanto, ele faz parte. Mas a máquina continua a ser desejo, posição de desejo que prossegue a sua história através do recalcamento originário e do retorno do recalcado, em toda a sucessão de máquinas paranoicas, máquinas miraculantes e máquinas celibatárias que Joey atravessa à medida que a terapêutica de Bettelheim progride. Vai começar mais um ponto. Dá uma paradinha aqui. Esse Joel, isso aí que ele está fazendo referência a algum livro ou é algum paciente desse Bettelheim? Vocês sabem quem é esse cara? Eu não sei, mas está parecendo que sim, que é uma criança que Bettelheim, se não me engano, escreveu aqui. Psicólogo judeu norte-americano, nascido na Áustria. Ele nasceu em 1903, morreu em 1990. Ele escreveu livros como A Psicanálise do Conto de Fadas, A Fortaleza Vazia, Uma Vida para o Seu Filho. Parece que ele trabalhava com criança, né? Bacana. Isso. Legal. Acho que ele está querendo falar aqui sobre como principia o desejo e como se ele se interrompe, né? Isso vendo a criança, né? Eu tô vendo aqui um babado forte aqui da biografia dele, de que parece que aos 86 anos ele se matou por causa de uma perda de credibilidade. Foi descoberto posteriormente que a experiência de Bettelheim foi exagerada e que carecia de comprovação científica. Agora, que experiência que ele fez, eu não sei. O paciente reivindicou a causa. Caralho. Ele tá falando aqui que ele tinha falado que a causa do autismo era culpa seriam as mães geladeiras, mães frias sem sentimento, que levariam os filhos a um isolamento mental. E as suas teorias foram aceitas internacionalmente por mais de 2 décadas. Mas assim, quando o Deleuze aqui está citando ele, não está indo muito para essa direção não, né? Eu acho que ele está querendo, ainda não ruminei bem, mas resgatar aquela questão edipiana, né? De que a criança, a princípio, ela enxerga ela mesma e a mãe como uma coisa só. E depois, quando ela se dá conta de que não, né? E que começa a ter o desejo pela mãe, né? E depois tem o fenômeno da castração. Acho que ele está querendo fazer alguma ligação com isso, né? Até para poder criticar, mas não sei se eu entendi bem. Sim, entendi. Bacana.
Legal. Vamos prosseguir então. Alguém quer comentar mais alguma coisa? O Vitor, a Luciele. Não. Não, tô tranquilo. Eu vou ler então aqui 153. Segundo modo, cadeia ou código e desligamento. Em segundo lugar, toda máquina comporta um tipo de código que se encontra maquinado estocado nela. Esse código é inseparável não só de seu registro e de sua transmissão nas diferentes regiões do corpo, como também do registro de cada uma das regiões em suas relações com as outras. Um órgão pode estar associado a vários fluxos segundo conexões diferentes. Pode hesitar entre vários regimes e até tomar para si o regime de um outro órgão. A boca anoréxica, por exemplo, né? Que é uma boca de defecar, como ele fala lá no início do livro, bem escatologicamente. Todos os tipos de questões funcionais se colocam. De fluxo cortar, onde corta? Não, que fluxo cortar? Onde corta? Onde cortar? Como e de que modo cortar? Que lugar dar a outros produtores ou antiprodutores, ou lugar do irmão mais novo? Será ou não preciso sufocar com o que se come, engolir o ar, cagar pela boca? Em toda parte, os registros, as informações e as transmissões formam todo um quadriculado de disjunções, de um tipo diferente do das conexões precedentes. Deve-se a Lacan a descoberta do rico domínio de um código do inconsciente envolvendo a ou as cadeias significantes, e de ter, assim, transformado a análise. O texto básico a este respeito é La Lettre Volée, sei lá. Mas este é um estranho domínio em virtude da sua multiplicidade, a tal ponto que não se pode continuar falando de uma cadeia ou mesmo de um código desejante. Disse que as cadeias são significantes porque são feitas de signos, mas esses signos não são propriamente significantes. Eu vou marcar aqui só para poder comentar aqui depois. Disse que as cadeias são significantes porque são feitas de signos, mas estes signos não são propriamente significantes. O código se parece menos com uma linguagem do que com um jargão. Formação aberta e plurívoca. Os seus signos são de uma natureza qualquer. São indiferentes ao seu suporte. Ou não será o suporte que lhes é indiferente. O suporte é o corpo sem órgãos. Eles não têm um plano. Trabalham em todos os níveis e em todas as conexões. Cada um fala a sua própria língua e estabelece sínteses com outros que são tanto mais diretas em transversal quanto a mais indireta elas são na dimensão dos elementos. As disjunções próprias a essas cadeias ainda não implicam exclusão alguma, sendo que as exclusões surgem devido apenas a um jogo de inibidores e de repressores que determinam o suporte e fixam o sujeito específico e pessoal. Nenhuma cadeia é homogênea, mas assemelha-se antes a um desfile de letras de alfabetos diferentes, e no qual surgiria subitamente um ideograma, um pictograma,
a pequena imagem de um elefante que passa ou de um sol que se... de um pequeno elefante que passa ou de um sol que se levanta. De repente, na cadeia que mistura sem os compor fonemas, morfemas, etc., aparece o bigode do pai, o braço erguido da mãe, uma fita, uma menina, uma tira, um sapato. Cada cadeia captura fragmentos de outras cadeias, das quais extrai uma mais-valia, como o código da orquídea extrai a figura de uma vespa. Fenômeno de mais-valia de código. É todo um sistema de desvios e sorteios que formam fenômenos aleatórios, parcialmente dependentes, parecidos com uma cadeia de Markov. Os registros e as transmissões vindos dos códigos internos, os registros e as transmissões vindos de códigos internos do meio exterior, de uma região do organismo para outra, se cruzam, seguindo vias perpetuamente ramificadas de grande síntese disjuntiva. Se há uma escrita aí, é uma escrita no próprio real, estranhamente plurívoca, nunca univocizada, linealizada, uma escrita transcursiva e nunca discursiva. É todo o domínio da organização real, das sínteses passivas, no qual em vão buscaríamos algo que se pudesse chamar o significante, e que não para de compor e de decompor as cadeias em signos que não têm vocação alguma para serem significantes. Produzir o desejo é a única vocação do signo, em todos os sentidos em que isso se maquina. Incessantemente, essas cadeias são a sede de desligamentos em todas as direções. Há por toda parte esquisas que se valem por si mesmas, mas que não se deve, sobretudo, tentar suprir. É essa, portanto, a segunda característica da máquina. Cortes-desligamentos, que não se confundem com os cortes-extrações. Esses incidem sobre os fluxos contínuos e remetem a objetos parciais. Aqueles dizem respeito às cadeias heterogêneas e procedem por segmentos descartáveis, estoques móveis, com blocos ou tijolos voadores. É preciso conceber cada tijolo como sendo emitido à distância e já composto por elementos heterogêneos, não só contendo uma inscrição feita de signos, de alfabetos diferentes, mas também de figuras, uma ou várias miudezas, talvez mesmo um cadáver. A extração de fluxos implica o desligamento da cadeia, e os objetos parciais da produção supõem os estoques, ou os tijolos de registro, da coexistência e interação de todas as sínteses. Como haveria extração parcial de um fluxo sem desligamento fragmentário num código que informará o fluxo? Eu vou reler. Como haveria extração parcial de um fluxo sem desligamento fragmentário num código que informará o fluxo? Dizíamos há pouco que o esquizo está no limite dos fluxos descodificados do desejo. Seria preciso entender, também assim, os códigos sociais, já que nesses um significante despótico esmaga todas as cadeias,
as linealiza, as biunivociva e se serve dos tijolos como se fossem elementos imóveis para uma muralha da China imperial. Mas o esquizo os descarta sempre, desliga-os e os leva consigo em todos os sentidos para reencontrar uma nova plurivocidade, que é o código do desejo. Toda composição, assim como toda decomposição, se faz com tijolos móveis, diásquices e diáspases, dizia Monacol. Seja o caso de uma lesão que se estende ao longo das fibras que a ligam a outras regiões e aí provoca a distância, fenômenos incompreensíveis do ponto de vista puramente mecanicista, mas não maquínico. Seja o caso de uma perturbação da vida humoral que se implica um desvio da energia nervosa e a instauração de direções quebradas, fragmentadas na esfera dos instintos. Os tijolos são as peças essenciais das máquinas desejantes, do ponto de vista do procedimento de registro. São, ao mesmo tempo, partes componentes e produtos de decomposição, que só em certos momentos se localizam espacialmente em relação à grande máquina cronógena, especialmente em relação à grande máquina cronógena, que é o sistema nervoso. Máquina melódica do tipo caixa de música, com localização não espacial. Nossa, gente. O que torna inigualável o livro de Monacol e Morgan, e aquilo pelo que ele ultrapassa infinitamente todo jacksonismo, e que se inspira a teoria dos tijolos, de seu desligamento e de sua fragmentação, mas, sobretudo, o que uma tal teoria supõe: a introdução do desejo na neurologia. Ufa! Foi um capítulo longo, né? Bastante longo, só. A gente foi parar na página 60. 1, 2, 3, 4 páginas. O que vocês acharam? Assim, eu entendi bem superficialmente, assim, mais pro início do capítulo, mas eu não tenho muita certeza, assim, se o que eu entendi foi certo. Eles introduziram muita referência, né, que a gente não estava esperando. Essa parada dos tijolos, isso foi um exemplo que eles elaboraram do zero, ou eles estão citando esse cara aqui, esse tal de Markov? Algum desses nomes diferentes aí é conhecido de vocês? Monakov. Não. Esse Jack. Sim, fale. Não conheço. Esse jacksonismo aqui, será que está se referindo a um filósofo? Algumas partes que eu marquei aqui durante a leitura, essa daqui, disse que as cadeias são significantes, pois são feitas de signos. Isso aqui me fez lembrar um conceito do Mil Platões, que eu esqueci o nome agora, cara, sobre um regime de signos. Se vocês procurarem no YouTube, vocês até acham um vídeo antiguíssimo, preto e branco, de uma aula do próprio Deleuze ensinando esse conceito. Mas eu não sei se tem a ver também. Fala-se muito de signo, né? Semiologia, dessas coisas. Tem uma parte aqui que ele está falando: produzir o desejo é a única vocação do signo, em todos os sentidos em que isso se maquina. Isso é muito louco. Eu precisaria estudar muito isso antes de voltar aqui
Eu não sei se essa parte de signo é uma coisa que se estuda na faculdade de psicologia. Você sabe dizer alguma coisa, Vitor? O signo, essa questão do signo, eu acho que tem a ver com o estruturalismo, tem a ver com a linguística, né? Que eu acho que o estruturalismo se baseou muito aí nesses conceitos da linguística, mas estou falando assim, sem muito conhecimento de causa, tá? Estou meio que reproduzindo o que eu já ouvi. E em Mil Platôs tem um capítulo só sobre regime de signos, que eu acho que é uma coisa que o Deleuze e o Guattari usam muito, até pela questão do Lacan, né? Que o Lacan tem essa questão do significante e tal. Então, para mim, eu teria que reler isso tudo aí, e eu tenho um vídeo do Carlos Cardoso que fala sobre essa questão do regime de signos. Eu, sinceramente, assim, boiei meio aí, porque essa questão de signos eu acho complicado. Eu não sei se alguém do grupo aí que não está aqui presente poderia explicar melhor, mas, assim, eu até sugeriria se depois, no sábado que vem, voltar isso aí, de repente, durante a semana, dar uma olhada, e, de repente, alguém presente, né, que não está aqui hoje, poderia explicar melhor. Verdade, a gente pode mandar uns áudios lá no grupo para ver se alguém sabe dizer alguma coisa. E isso que você falou aqui sobre a questão do estruturalismo, linguística, essa indicação do Carlos Cardoso, isso aqui vai me ajudar a fazer a minha pesquisa depois. Valeu mesmo. Eu estou para ouvir eu estou querendo até ouvir hoje, porque eu já ouvi os 3 primeiros vídeos dele. Esse dos postulados da linguística é o último que tem lá. Só que, assim, eu sempre acho que, assim, eu leio, mas nunca é o suficiente, né, assim, para poder reproduzir ou repassar para alguém. Então, acho que, de repente, como está com pouca gente hoje, de repente, no próximo encontro, pode ser que tem pessoas que possam falar com mais propriedade sobre esse assunto. Mas eu sei que é uma questão muito importante em Deleuze, que eles vão explicar melhor lá em Mil Platôs. Tem todo um capítulo sobre essa questão de signos. Sim, eu vou dar uma lida naquele capítulo lá. Eu estava meio que negligenciando ele, deixando ele para o final, mas o Antiédipo está exigindo isso aqui. Só mudando mais ou menos um pouco de assunto, você tinha falado que você tinha feito um curso do Bruno Cava. É um curso aberto ou é fechado? Eu acho ele no YouTube? Eu acho que eu botei, eu não sei se eu botei mas eu posso botar o link. É na página do Clinicante, é Clinicante. Se você colocar Clinicante, vai ter lá vários materiais. Eles publicaram, acho que esse curso é de 2015, são áudios sobre o antiédipo, tem, parece que uns 8 áudios, e tem 1000 platôs também. Pô, que bacana, hein? Se procurar nessa página do Clinicante, você vai achar em cursos. Ah, tá. Então não é naquele canal do próprio Bruno Cava, não, né? Aquele Hora Azul, algo assim, não, né? Não é lá. Não, esse curso é antigo, se não me falha a memória, foi um curso dado em 2015, e esses áudios estão disponíveis. Eu não sei se são. Eu acredito que não esteja completo, não sei. Mas, assim, ajuda bastante. Eu particularmente, que sou assim, crua, eu já ouvi, mas assim, eu sinto uma dificuldade. Uma vez, para mim, não foi suficiente, mas, de repente, vocês ouvindo, que já têm algum conhecimento, vá contribuir, porque ele fala sobre esses conceitos todos, inclusive o que o Vitor falou aí sobre as sínteses e tudo, eles esmiuçam isso aí. Ah, é bem bacana. Uma parada que eu tava muito afim de fazer, mas é trabalhoso e é complicado de exigir que os participantes, que todo mundo faça, né? Era tipo voltar no encontro seguinte, assim, com um certo compartilhar, né, as nossas pesquisas que a gente faz na hora de reler o capítulo, porque eu sei que muita gente aqui provavelmente só tem a oportunidade de estar lendo aqui e agora, né? Tem às vezes uma vida muito corrida. Eu, por exemplo, não parei de trabalhar durante a quarentena.
é complicado exigir isso das pessoas, mas seria assim muito enriquecedor se a gente pudesse estar trazendo, assim, dedicando, é até uma ideia boa para anotar aqui, conversar lá no grupo. A gente está dedicando assim aos primeiros minutos do encontro para trazer assim, né, alguma coisa que a gente releu e referências que a gente ficou boiando na última leitura. Que aí, assim, seria até legal que assim a gente faz e daria tempo do restante do pessoal chegando aos poucos, enquanto o pessoal está chegando, a gente está revendo o que a gente já viu. É bom assim até como um preparativo, né, para a gente entrar no ritmo. Assim, o que vocês acham? Eu acho legal, assim, pelo que eu vejo, né, pelo que eu já ouvi falar também, a leitura do Deleuze-Guattari era assim, né, eles transitam por tudo, por cinema, literatura, matemática. Então, assim, tem coisas que precisam de uma leitura transversal, né, de um conhecimento. Eu não sei se a minha sugestão seria assim, essas referências que eu acho que ajudam a gente a entender, que se não souber alguma coisa mínima, né, que a gente fizesse uma pesquisa, alguém se voluntariasse, ou quem já sabe trazer, porque eu fico com dificuldade. Por exemplo, você falou aí Jacobson, não sei o quê. Quando você falou, a gente passou por Bettelheim, eu assim sabia assim, longínquamente que tinha a ver com a questão da mãe geladeira, mas não tinha certeza. Então, isso, eu acho que pesquisar essas referências e trazer um mínimo ajuda na leitura. E aí, sei lá, a gente se revezaria, se ninguém soubesse trazer, para poder pesquisar e trazer alguma coisa. Seria ótimo mesmo. Mais alguém quer comentar algo? Pode falar. É uma leitura difícil nesse aspecto, né? Porque, por exemplo, ele agora citou a carta roubada. Eu sei, por exemplo, que assim, eu já estou em outros grupos com a Ballarine, e a gente estava numa aula num curso, né? Eu não acompanhei muito bem, mas com certeza, se ela estivesse aqui, poderia trazer a questão foi dado até no curso, entendeu? Então, assim, trazer um pouquinho, porque às vezes é uma chave para poder entender melhor o que eles estão dizendo, né? Essa questão essa e outras, né? Porque eles vão fazer várias citações e referências. Aham. Ó, já está dando quase meio-dia. A gente acabou de ler um texto gigantesco. A gente poderia dar uma pausa, né? O Vitor, a Luciele tem alguma coisa a comentar, que queira comentar e tal? Não, eu não sei se você viu que está faltando Sim. só mais um pedacinho para encerrar 1.5 e já inicia 1.6. É bem pequeno. Espera aí. Não sei se Terceiro se modo. valeria aí a leitura. Eu não... Espera aí. Então, aqui na página 60 eu não li até o final, não? Não foi até o 61, não. Não, 60, a página 60. Então, você está no livro. Aham. Não, Eu tô... foi até esse 1.5.4, né? Esse terceiro modo, mesmo. sujeito e resíduo, não teve a leitura, né? Não teve. Você quer que a gente leia aqui rapidinho? Não, eu tô falando assim, porque aí a gente pode ou parar por aí, como você sugeriu, ou encerrar, sim, porque aí na próxima sexta a gente iniciaria no 1.6, né? Ah, sim. Ah, tá. Peraí. 1.5. Tá, tô entendendo. Fechar, né? Porque tá Pra bem gente fechar a pequenininho. máquina desejante. Isso. Ah, beleza. Entendi. Alguém quer ler? Ou eu leio? Eu vou ler então, tá? Eu vou tentar ler aqui rapidinho. Tá. 1.5.4. Terceiro modo. Sujeito e resíduo. O terceiro corte da máquina desejante é o corte resto,
ou resíduo, que produz um sujeito ao lado da máquina, peça adjacente à máquina. E se este sujeito não tem identidade específica ou pessoal, se percorre o corpo sem órgãos, sem lhe quebrar a indiferença. É por ser não apenas uma parte ao lado da máquina, mas uma parte já partilhada, a qual dizem respeito partes correspondentes ao desligamento da cadeia e às extrações de fluxos operados pela máquina. Do mesmo modo, o sujeito consome os estudos pelos quais passa e nasce destes estados, sempre concluído desses estados como uma parte feita de partes, cada uma das quais ocupa, por um momento, o corpo sem órgãos. É isso que permite a Lacan desenvolver um jogo mais maquínico que etimológico. Parere procurar, separe separar, e se parere engendrar a si próprio, marcando o caráter intensivo deste jogo. A parte nada tem a ver com o todo. Desempenha sozinho sua parte. Aqui é da sua partição que o sujeito procede à sua parturição. Nossa, razão pela qual ele pode conseguir o que lhe concerne, um estado que qualificaríamos de civil. Nada na vida de alguém desencadeia tanto furor para ser alcançado. Sacrificaria uma grande parte de seus interesses para ser pars, tal como outros cortes. O corte subjetivo não designa uma falta, ao contrário, designa uma parte que cabe ao sujeito enquanto parte, um rendimento que cabe ao sujeito enquanto resto. E nota-se ainda aqui o quanto o modelo edipiano da castração é um mau modelo. É que os cortes não resultam de uma análise, pois eles próprios são sínteses, e as sínteses é que produzem as divisões. Consideramos o exemplo do retorno do leite no arroto da criança. Ele é, ao mesmo tempo, restituição da extração de fluxo associativo, reprodução do desligamento da cadeia significante e resíduo que cabe ao sujeito como parte propriamente sua. A máquina desejante não é uma metáfora, ela é o que corta e é cortado segundo estes três modos. O primeiro modo remete à síntese conectiva e mobiliza a libido como energia de distração. O segundo, a síntese disjuntiva, imobiliza o numen como energia de desligamento. O terceiro, a síntese conectiva, é a voluptas como energia residual. É sobre esses três aspectos que o processo de produção desejante é simultaneamente produção de produção, produção de registro, produção de consumo. Extrair, desligar, restar, tudo isso é produzir, é efetuar as operações reais do desejo. É isso aí. Eu tive que ler corrido, né? Porque eu não sabia se já estava estourando da hora. Mas, assim, alguém quer comentar alguma coisa ou deixa tudo para a próxima? Alô? Oi, eu já tô meio esgotado. Eu acho que dá pra gente deixar para a próxima, sim. Na minha leitura que eu fiz sozinho, eu fui até aí, porque depois dessa parte eu estava já muito esgotado. Então até coincidiu. Sim. É um capítulo bom porque ele está juntando várias peças, né? Que ele lançou lá, ele desenvolveu lá atrás, aí chega aqui, ele está começando a juntar tudo. Mas ele também tá juntando muita coisa de síntese, que é uma parada que eu tenho que reler novamente para poder pegar. E eu sugiro assim, todo mundo aqui que for reler esses capítulos e tudo mais, gente,
não precisa só, tipo assim, uma preparação isolada, só para quando vier para cá. Não, qualquer ideia que vocês tiverem, ou dúvida, ou uma ideia que vocês tiverem, uma anotação, joga lá no grupo. Joga lá no grupo. Não vamos fazer do grupo só um lugar para a gente marcar horário, não, e compartilhar link de YouTube. Vamos jogar todas as nossas impressões, os nossos estudos particulares, a gente pode compartilhar lá, porque é interessante que a gente continue por lá também, né? Como aconteceu no último encontro, a gente continuou o papo por lá, né? E foi muito bacana. Uhum. Com certeza. Fica legal, assim. Foi bem rico ali, a gente trocou uma ideia sobre música, né? Sobre Foi muito bacana. Ravel, né? Foi bem bacana. Então é isso, a gente vai se falando então, né? Isso aí. Sim. Ok. Até mais, então, meninos. Valeu, gente. Tchau. Bom final de semana. Vocês também. Tchau.